Bom, pessoal, no meio desses últimos 45 dias aí, onde a gente está vivendo esse momento de quarentena, nós tivemos a oportunidade de fazer diversas conversas com investidores e até mesmo algumas lives, tá? Onde apresentamos as perspectivas que tínhamos para o Solis Antares e os FDICs que ele investe. Agora, passados esses 45 dias, iniciando o mês de maio, a gente achou que era importante a gente explorar como essas nossas perspectivas e o fundo se comportaram na prática, tá? Bom, Ricardo, vamos começar pela parte de crédito? Nesse ponto, estamos tranquilos? Legal, Cadu. Como a gente gosta de fazer aqui na Solis, deixa eu compartilhar uma apresentaçãozinha para a gente poder seguir melhor o nosso raciocínio de como é que foi a evolução do Antares nesse período de pandemia, nesse período de isolamento, nesses últimos 45 dias que a gente entende que foi o período mais nervoso, né? Bacana. Das conversas que a gente teve com os diversos parceiros com quem a gente conversou, nós tivemos dois debates principais, né? O primeiro deles, e mais importante, foi a questão do crédito, né? Muito se falou dos FDICs multicedente e multissacados, que seriam ativos mais arriscados em virtude de operarem no segmento de pequenas e médias empresas, né? E nós, desde o primeiro momento, entendíamos diferente. Entendíamos que eram fundos que trabalhavam com crédito muito pulverizado, com uma propensão maior de pagamento, com prazos de recebíveis muito curtos, o que permitiria um refinamento do crédito das carteiras, né? E com um nível de subordinação elevado, acrescido do fato de que temos um cotista subordinado responsável pela seleção do crédito, ou seja, um cotista subordinado muito alinhado, não apenas com o que entra no crédito, assim como com o esforço de cobrança daqueles créditos que foram concedidos, né? Então, muito em linha com o que a gente explicou nessas lives, interações que você mencionou, nós fizemos uma sequência de questionários aí nos últimos 2 dias de abril com cada um dos FDICs em que a gente investe, né? E nós recebemos alguns feedbacks, que é o que a gente vai dividir agora, né? Primeiro, a questão da redução do volume operado. Conforme a gente explicou que estaria acontecendo, de fato, o volume operado pelos FDICs em abril caiu algo como 2/3, né, do que vinha sendo operado no mês de março, com vários FDICs reduzindo praticamente a zero as suas operações, né, uma vez que o pouco que foi operado era muito mais um giro para aumentar a adimplência da carteira do que efetivamente uma nova concessão, né? E também, em linha com o que a gente mencionou, a adimplência das carteiras, a liquidez, como eles chamam, das carteiras, acabou surpreendendo positivamente, né? No final do dia, esse esforço concentrado na cobrança, né, já que os fundos não estavam operando, toda a equipe, seja de originação, de checagem, de cadastro, todo mundo se voltou para a área de cobrança, né? E esse esforço concentrado deu um resultado de forma que a adimplência das carteiras acabou não se distanciando tanto como se chegou a supor, né, de uma situação normal, um dia a dia normal de negociação. Então, a hora que você associa um volume de operações menor com um nível de adimplência melhor do que se esperava, o que traz isso de resultado, né, é um acúmulo de caixa. E é isso que a gente consegue ver no nosso gráfico da direita, que mostra a proporção de caixa dentro dos FDICs em relação ao passivo, né? Ou seja, a quantidade de cotas sêniores e mezaninos que cada um desses fundos possui. E, na média, os FDICs terminaram abril com mais da metade dos seus recursos em caixa,
né? 55%, desculpa, do passivo, né? Sêniores e mezaninos em caixa. O que significa dizer o seguinte: se um fundo tem em média aí 18 parcelas de amortização, se a gente tem 55% do passivo, a gente tem mais de 10 parcelas, ou seja, mais de 10 meses de pagamentos já em caixa dentro dos FDICs, né? Então, no final do dia, o que a gente está enxergando, e a gente perguntou isso especificamente para os empresários de factoring que conduzem os multicedentes multissacados, a nossa pergunta foi a seguinte: vocês, olhando o cenário que vocês enxergam nesse momento, vocês estão considerando a possibilidade de serem obrigados a complementar a subordinada? Ou seja, você ter um crescimento de vencidos, né, que consuma o excesso de subordinação, alcance o nível mínimo de regulamento de subordinada e obrigue o subordinado a recompor subordinação, né? E a resposta que a gente teve, né, dos gestores, dos empresários de factoring que conduzem esses FDICs, é de que não há, na visão deles, cenário que preveja que as cotas subordinadas sejam atingidas, ainda que marginalmente. Na verdade, a gente teve respostas em dois grupos, né? Um grupo de fundos que entendem que apenas o spread excedente, ou seja, a taxa de juros, né, que é carregada para dentro do fundo como receita das operações, vai ser suficiente para lidar com a inadimplência, e alguns fundos que entendem que pode haver um consumo marginal e temporário do excesso de subordinação, né? Então, um fundo que nos deu um exemplo prático, ele, pelo regulamento, ele tem 20 milhões de cotas subordinadas. Na prática, hoje, ele tem 30, ou seja, ele tem 10 milhões em excesso, e o que ele imagina é que, nesse período mais turbulento, entre abril, maio e junho, ele possa vir a ter 2 milhões de consumo dessa cota, desse excesso de subordinação, que deixaria de ser 10 e cairia para 8, né? Mas ele acredita que, conforme o fundo vier voltando a operar, ele vai recuperar e trazer esse excesso de volta para o nível de 10 milhões, até o final desse ano, né? Então, toda aquela nossa percepção, que a gente conversou com os investidores, né, de que a gente não acreditava que nenhum dos FDICs em que a gente investe viesse a ter um problema de crédito, certo? Essa visão, ela se cristalizou nesses 45 dias e com as informações que a gente coletou, né? Se a gente vier para o nível de subordinação, a gente continua com um nível de proteção muito interessante. Subordinação mínima, pelo regulamento dos FDICs, está num patamar de 30%, mas, na prática, o excesso de subordinação é de 44%, ou seja, a gente tem 14%, né, quase 50% comparativamente a mais de subordinações efetivas em comparação à subordinação mínima prevista no regulamento. De tal forma que a gente está muito tranquilo, já estávamos e nos tornamos ainda mais tranquilos com a qualidade de crédito dos nossos ativos, né, de uma forma diferente um pouco do que o mercado pensava. Os multicedentes multissacados estão se mostrando veículos com uma capacidade muito interessante de lidar com esse momento mais adverso. Bem bacana, Ricardo. Eu acho que está bem entendido. E como você comentou, a subordinação ela é um instrumento muito importante para proteger o investidor, né? Muito legal. E muito legal esse ponto também de somente o spread excedente da subordinação já é suficiente, sem nem ao menos atingir a subordinação por regulamento. Muito legal. E, Ricardo, aproveitando, nessas lives, nesses bate-papos, você abordou algumas vezes sobre o tema da liquidez. Como é que a gente está nesse tema? De fato, essa é o segundo ponto onde a gente foi mais acessado pelos investidores, né?
que era a preocupação em relação à capacidade do fundo, né, de lidar com o eventual crescimento dos pedidos de resgate, né? E como é que a gente trabalhou aqui para gerar liquidez, criar um colchão confortável para os nossos investidores, sem a gente trazer volatilidade para o nosso fundo, né? Então, a primeira coisa que nós fizemos foi pedirmos o resgate dos FDICs abertos em que a gente investe, né? Não são muitos os FDICs abertos existentes no mercado, mas existem alguns e nós tínhamos algum capital investido nesses fundos exatamente com um propósito de liquidez, né? Então, solicitamos o pedido de resgate e recebemos aí 80 milhões de reais aproximadamente desses FDICs. Tem um aspecto interessante que eu acho que vale a pena a gente comentar, é que, por uma questão de registro de oferta, né, a maior parte dos FDICs abertos, ela tem como o prazo de pagamento, a forma de pagamento é até 30 dias. Né? Não é em 30 dias, mas até 30 dias. E o que nós verificamos quando nós solicitamos o resgate dos nossos fundos foi que vários dos FDICs em que a gente investe nos pagaram o resgate antes do 30º dia. Né? E a gente entende que esse é um ponto positivo também sobre a ótica do crédito, porque é uma sinalização de que a adimplência das carteiras estava positiva e que havia disponibilidade de recursos para nos pagar. Se houvesse alguma dificuldade de cobrança, muito possivelmente o FDIC usaria o prazo todo de 30 dias para devolver o capital. Então, além da liquidez, entendemos que tem aqui uma leitura subliminar sobre o aspecto do crédito, né? Mas, além disso, e muito voltados para esse desafio de evitar o mercado secundário num momento tão nervoso e de mais volátil, né? O que nós fizemos foi acessar os FDICs em que a gente investe, em especial os FDICs de factoring, né? Que conforme nós colocamos, vinham reduzindo o seu volume de operação e aumentando suas posições de caixa e provocando a esses FDICs que nos devolvessem, antecipassem uma parcela do seu fluxo de amortização. Então, ali o FDIC ainda tinha 12 parcelas a pagar, 15 parcelas a pagar, que reunisse 4, 5 parcelas e nos pagasse de uma única vez, né? Isso, por um lado, aliviaria o custo de carrego desse dinheiro, já que o dinheiro está parado e aplicado a 100% do CDI e está nos remunerando a CDI mais 3, CDI mais 4. Então, a hora que ele devolve capital, ele economiza esse carrego. Mas, por outro lado, também chamamos muito a atenção da relevância de mantermos a volatilidade do nosso veículo baixa, dado que esse é um atributo muito valorizado pelo nosso investidor, né? Então, se tivéssemos sucesso em manter a volatilidade do Antares baixa, isso certamente significaria um reconhecimento por parte do investidor que retornaria em captações, que voltaria para o FDIC no momento em que ele estivesse precisando de captação, né? Então, nesse sentido, a gente conseguiu trazer para dentro do Antares 110 milhões de reais em amortizações antecipadas de um total de 15 FDICs, o que certamente nos protegeu muito, né, no que diz respeito a, se tivéssemos como alternativa, gerar esse volume de recursos através de operações no mercado secundário, né? Mas ainda tratando de liquidez, né, falando especialmente do mês de abril, o mês de março foi o mês mais nervoso em termos de movimentação dos nossos cotistas. A partir de abril, a gente já começou a ver um decréscimo dos pedidos de resgate nas primeiras semanas e nas segundas semanas, nas semanas seguintes, um volume até maior de captação do que de resgate. Dito isso, Cadu, a nossa leitura é que vem se cristalizando, né, através dessa saída criativa da amortização antecipada, um caminho para a gente manter um colchão de liquidez muito saudável, né, de forma neutra para o nosso investidor. Ainda que a gente entenda que possa precisar fazer uma ou outra operação no mercado secundário,
a gente entende que a gente tem um conjunto de ativos que vai nos permitir fazer isso de uma maneira que não impacte a volatilidade do nosso fundo, né? Dito isso, como é que ficou a nossa carteira aí no final de abril, né? Um grande crescimento da posição de caixa, terminamos abril com quase 230 milhões de reais em caixa. O fato dos FDICs terem amortizado, eles diminuíram, né, individualmente a sua exposição dentro do Antares, ou invertendo, né, o Antares diminuiu a sua exposição em cada um deles, em virtude dessa devolução de recursos, né? E a hora que a gente olha com um olhar mais genérico, a gente vê que hoje a gente tem 1/3 já do nosso patrimônio entre caixa e consignado, né? Ou seja, classes de ativos muito, muito, muito pouco correlacionadas com a pandemia. Então, a gente tem uma carteira segura, seja pelo lado dos ativos óbvios, mas também pelas ótimas entregas que os FDICs multicedentes e multissacados fizeram nesse período. Bacana, Ricardo. Eu acho que ficou bem claro e muito interessante aí esse trabalho que você comentou da atuação para fazer as amortizações, para combinar, né, as amortizações aceleradas. Acho que foi realmente um trabalho muito inteligente e que demonstrou ser muito efetivo. E, Ricardo, agora mudando um pouco, olhando o mercado como um todo, como é que você enxerga o Antares se posicionando? Legal. A gente usou como medida para olhar o desempenho comparativo, né, do Antares. O que nós fizemos foi olhar os fundos de crédito privado, ou seja, com sufixo crédito privado, né, existentes na plataforma da XP. Então, pegamos os fundos que estavam lá, lançamos um desses sistemas que replicam a base de dados da Ambima, né, para olhar o desempenho. Encontramos 91 fundos, um total de 35 gestores, e o que nos chamou a atenção é que apenas 15 desses 91, né, apresentam rentabilidade positiva no nosso ano de 2020. Né? Ou seja, o ano de 2020 vem se mostrando muito desafiador para o segmento de crédito privado. E a minha ideia aqui não é chamar a atenção para o desempenho comparativo, nós fomos bem, tem fundos com rentabilidade negativa, porque nós estamos falando aqui de mandatos diferentes, objetivos diferentes, né? O que a gente quer chamar a atenção aqui é o quanto é interessante na composição de portfólio de um investidor que ele contemple um veículo, né, com baixa volatilidade e recurso parrudo, como o Antares proporciona, né? Até o dia 28 de abril, que foi o dia que nós fizemos esse levantamento, o Antares era o 5º fundo de melhor retorno entre os de crédito privado na plataforma da XP, sendo que à nossa frente o que a gente via eram veículos com um prazo de resgate mais extensos, né? Veículos de resgate com 360 dias de prazo. Então, para nós, é lógico que tem uma satisfação em esse desempenho diferenciado, mas, acima de tudo, a questão de provocar o investidor sobre a validade de um ativo de baixa vol e retorno consistente, como é o Antares em seu portfólio. Legal, interessante. Ricardo, dado que você está tranquilo aí com a parte de crédito, bem encaminhada a parte de liquidez, você acha que tem algo que possa impactar de alguma forma a cota do Antares? Na verdade, tem um aspecto até que a gente começou a refletir sobre ele agora nos últimos dias de abril, né? A gente veio crescendo a nossa aplicação de caixa, né? A gente aplica o nosso dinheiro de caixa num fundo DI, um fundo que compra fundamentalmente títulos públicos, né, e CDBs e letras financeiras dos maiores bancos do Brasil. Existe essa restrição em regulamento, mas o que a gente viu naquele dia mais nervoso do depoimento do ex-ministro Sérgio Moro foi uma marcação
né, pelo administrador desses ativos, dessas letras financeiras, que ainda que tenham uma proporção pequena no fundo, se eu não me engano, 10%, acabou trazendo um pouco de volatilidade na cota do Antares nesse fechamento de mês, né? Nada relacionado aos FDICs, nada relacionado a mercado secundário de FDIC, especificamente o nosso fundo de zeragem, né, acabou trazendo um pouquinho de volatilidade à carteira do fundo. Como foi uma marcação, na nossa leitura, bastante conservadora e intensa, ela se deu numa única vez e de uma maneira relevante, uma diferença importante entre a marcação anterior e a marcação que foi imposta, a nossa leitura é que tende a ser um evento pontual, né, que, de certa forma, até beneficia os cotistas a partir de agora, pelo maior retorno do fundo de zeramento, mas o que eu acho mais importante é um evento que tem tudo para ser pontual e completamente descorrelacionado do ativo do fundo, que são os FDICs. Interessante esse ponto, né? Porque apesar da gente estar falando que o nosso fundo não sofre com a marcação ao mercado, um fundo de caixa, um fundo DI pode trazer volatilidade, né? Ele pode ter os ativos lá dentro, como você mesmo disse, são ativos de bancos de primeira linha que são marcados ao mercado. Então, é interessante esse ponto, né? Dado que, como você comentou, a gente está com uma posição de caixa um pouco maior, acabou impactando. Mas legal. Então, na parte de crédito, estamos tranquilos. Ricardo, entendido como você conduziu até aqui, e olhando para frente, como é que você está imaginando a gestão do fundo? Essa é a crise, ela traz para a gente uma série de reflexões, né? Tem um monte de aprendizados, sejam técnicos de vida, de filosofia, né? E uma das coisas que a gente pensou bastante aqui na Solis, né, é que, poxa, se a gente conduziu bem o período crítico, tem um determinado momento em que faz sentido a gente começar a olhar para frente, né? Faz sentido a gente pensar como é que a gente agrega mais retorno ao nosso investidor. E nessa linha, o que eu queria trazer aqui primeiro, que esse efeito das amortizações antecipadas, ele já tende a beneficiar o nosso fundo, o carrego do nosso fundo, como vem se chamando, né, de alguma forma. Por quê? Porque foram amortizadas séries emitidas há um tempo maior, há um tempo mais atrás, onde o nível de remuneração, 130%, 140% do CDI, era um nível de remuneração condizente com o ativo, né, com o prêmio que se esperava de uma cota de FDIC, mas que depois deixou de ser tão interessante assim. Então, a hora que a gente amortiza séries que pagam menos, restam dentro do fundo séries que pagam mais, e isso por si só já beneficia o carrego do fundo, né? Fechamos abril com um carrego próximo aí a 165% do CDI em nossa carteira, o que implica numa rentabilidade final para o investidor na casa aí de 137% do CDI, né? Mas a gente entende que a gente consegue ir um pouco além, né? A gente já tinha essa estimativa aqui na Solis, ou seja, conforme fossem entrando ativos com nova precificação e os ativos mais antigos fossem sendo amortizados, a nossa tendência é de caminhar agregando prêmio ao Antares, né? Mas se a gente pegar e fizer uma fotografia do atual mercado secundário de FDICs, a gente vai ver alguns ativos com um nível de remuneração bem interessante, né? Então, a gente selecionou dentro de um call de uma corretora as ofertas de compra e de venda de alguns FDICs que a gente conhece bem, porque a gente investe ou investiu ou analisou, né? E vemos taxas de compra, taxas de vendas, e eu criei essa coluna que eu estou chamando de intermediário aqui, que nada mais é do que o meio do caminho, a média aritmética entre a compra e venda, que eu estou assumindo como um nível de preço com uma probabilidade boa de sair uma operação, né? Uma probabilidade boa de se comprar ativos nesse nível de preço. E comparei com a taxa de emissão. Então, a gente vê que existem prêmios hoje, de fato, interessantes sendo ofertados no mercado.
E a provocação que a gente quer fazer aos nossos investidores é: se estamos confortáveis com crédito, se estamos confortáveis com liquidez, aquilo que nós recebemos de aportes e pudermos alocar em oportunidades nesse nível de preço do mercado secundário, a gente vai conseguir trazer o retorno do nosso fundo mais para cima. Fizemos uma simulação imaginando captações ao redor de 100 milhões de reais e ativos comprados aí na casa do CDI mais 4. Se atingíssemos esse objetivo, a gente levaria o carrego do nosso fundo para a casa dos 180 do CDI e o retorno do nosso investidor para próximo dos 150% do CDI. Uma meta que a gente entende que vai alcançar nesse ano, mas que a gente conseguiria acelerar nesse momento se operássemos no mercado secundário. Então, para fechar, Cadu, a nossa visão é de que a gente está numa classe de ativo com muita resiliência, com muita capacidade de lidar com a crise, dado a sua diversificação, a pulverização dos seus recebíveis, o prazo curto, os excessos de subordinação, né? E olhando para frente, entendemos que temos esse setor vai se posicionar muito bem, né? Olhando para os próximos meses, porque a possibilidade maior é de você ter um conjunto melhor de empresas, maior e de melhor qualidade, acessando os FDICs, ou seja, sobre a ótica do crédito, a gente enxerga um incremento da qualidade das carteiras, né? E sobre o retorno especificamente do fundo, as oportunidades do mercado secundário, que a gente tem toda a intenção de aproveitar se a gente tiver um fluxo de captação nessa direção. Legal, Ricardo, acho que está bem entendido. E até pelo que eu vi aqui antes do nosso bate-papo, o fundo na cota diária já vem rodando aí próximo aos 140, o que é muito legal escutar de você é que existe espaço ainda para uma melhora de resultado em relação ao CDI. Eu acho que com a queda de juros, quanto mais proporção em relação ao CDI o fundo ganhar, acho que vai ser muito bom para os investidores. Mas acho que assim, fazendo um overview total, eu acho que o fundo vem cumprindo o papel de trazer retorno com baixa volatilidade para os investidores. Então, assim, queria agradecer aí pela disponibilidade, Ricardo, agradecer a todos que estão podendo acompanhar um pouco do nosso trabalho aqui nesse vídeo e nos colocar à disposição. Vários aqui já devem ter o nosso contato, o meu contato ou do Ricardo direto. Se não, por favor, utilizar aí esse e-mail que está na tela, o contato@solisinvestimentos.com.br, que a gente já responde. Estamos à disposição para interagir, fazer alguns bate-papos, enviar apresentação, conversar com algum cliente eventual. Então, nos colocamos aí à disposição quando quiserem falar com a gente. Bom, pessoal, um abraço a todos. Vamos falando. Tchau, tchau. Obrigado. Valeu.